Quem observasse o Brasil em 1822 teria razões de sobra para duvidar de sua viabilidade como nação independente e soberana. De cada 3 brasileiros, 2 eram escravos, negros, forros, mulatos, índios ou mestiços. Era uma população pobre e carente de tudo, que vivia à margem de qualquer oportunidade em uma economia agrária e rudimentar, dominado pelo latifúndio e pelo tráfico negreiro. O medo de uma rebelião dos cativos tirava o sono da minoria branca. O analfabetismo era geral. De cada 10 pessoas, só uma sabia ler e escrever. Os ricos eram poucos e, com raras exceções, ignorantes. O isolamento e as rivalidades entre as diversas províncias prenunciavam uma guerra civil que poderia resultar na fragmentação territorial, a exemplo do que já ocorria nas colônias espanholas vizinhas. Para piorar a situação, ao voltar para Portugal no ano anterior, o rei Dom João VI havia raspado os cofres nacionais. O novo país nascia falido. Faltavam dinheiro, soldados, navios, armas ou munição para sustentar uma guerra contra os portugueses, que se prenunciava longa e sangrenta. As perspectivas de fracasso, portanto, pareciam bem maiores do que as de sucesso. Nesta nova obra, o escritor Laurentino Gomes, autor do best-seller 1808, sobre a fuga da família real portuguesa para o Rio de Janeiro, mostra como o Brasil, que tinha tudo para dar errado, deu certo em 1822. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e Etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e antes de mais nada, avisos paroquiais de sempre, antes de conversar com vocês acerca dessa minha última leitura essa que me consumiu alguns dias, infelizmente por conta de compromissos, eu acabei demorando um pouquinho mais para ler esse segundo livro da trilogia do Laurentino Gomes, que contemplam 3 momentos históricos da nossa nação brasileira, 1808, 1822 e 1889. Se você é novo no canal, queria pedir que você se inscrevesse, ative o sino para receber as notificações. Temos vídeo aqui praticamente todos os dias, tanto meu quanto da primeira dama. Mas vamos lá, sem mais delongas. Na semana passada ou retrasada, não me lembro exatamente, eu compartilhei com vocês a minha impressão a respeito do primeiro livro da trilogia, série de livros essa que eu acabei descobrindo aqui na humilde biblioteca e que, de certa forma, serviu como um alento para o meu sofrido coração que tem se dedicado a leituras políticas nos últimos dias, inclusive o projeto do Olavo de Carvalho, que tem tomado, de certa forma, um tempo em demasia da minha pessoa e que é uma leitura profunda. E vez ou outra, na medida do possível, eu sempre intercalo leituras políticas com leituras de romances, até mesmo dessa vez eu optei por livros historiográficos. E o Laurentino Gomes faz um trabalho fantástico em justamente retratar esse período marcante da história do Brasil no 1822. Também não vejo a hora, estou ansioso já para iniciar a leitura do terceiro e último livro dessa série, chamado 1889, que vai falar certamente sobre a proclamação / golpe da República. Mas nesse vídeo eu quero conversar brevemente e já fazer aqui a recomendação, assim, compre sem medo de ser feliz os 3 livros e emende a leitura um depois do outro, que certamente o Laurentino Gomes escreve de uma forma a lhe prender e a lhe cativar, até de certa forma a gostar, por que não, da história da nossa nação, história essa, infelizmente, tão sonegada e tão renegada nas escolas de todo o país. Afinal de contas, a disciplina de história em nosso país, ela é muito, como é que eu posso dizer, a Deus dará. E o Laurentino Gomes, por justamente ser não necessariamente um historiador de formação, mas sim um jornalista, a forma como ele escreve é fantástica e a forma como ele encandeia o seu conhecimento historiográfico sobre o Brasil é assim, é viciante. Confesso a vocês que, tal como eu me apaixonei pela leitura do 1808 e 1822, certamente. E é fantástico, porque além de tudo, o Laurentino Gomes inicia esse segundo livro da trilogia justamente no final do 1808. Então, no final de 1808, nós temos justamente o retorno de Dom João VI a Portugal e deixando o seu filho, Dom Pedro, na época uma criança, 6, 7 anos, se não me falha a memória, como regente da nação brasileira, que ainda era uma colônia portuguesa. Em 1822, o Dom Pedro faz justamente o tal do grito da independência nas margens do rio Ipiranga, momento esse contado com detalhes, assim, detalhes bem impressionantes pelo Laurentino Gomes aqui no seu livro. O subtítulo, inclusive, muito fantástico, como sempre o Laurentino Gomes faz nesses 3 livros da sua trilogia, Como um Homem Sábio. Quem é esse homem sábio? É justamente, a gente vai conhecer, que é
o Bonifácio, de certa forma, o patrono da independência de nosso país, que ajudou e muito o Dom Pedro I a arrumar as arestas da recém-inaugurada ou recém-proclamada nação brasileira, rompendo, de certa forma, com os laços que nos amarravam e que nos prendiam com Portugal. Aí vai falar uma princesa triste. A princesa triste é a princesa Leopoldina, que depois virou, claro, rainha Leopoldina, que sofreu muito na mão do Dom Pedro. Dom Pedro era um sujeito, como é que eu posso dizer, na medida do possível, sem economizar palavras, um canalha. Né? Ele não respeitava de forma alguma o matrimônio que ele havia contraído com a princesa Leopoldina, tendo vários casos extraconjugais e filhos bastardos, no caso, filhos fora do casamento, entre elas a amante mais famosa, justamente a Marquesa de Santos, e o Laurentino Gomes dedica alguns capítulos, inclusive, desse livro a falar sobre esses romances, sobre esses casos extraconjugais que o Dom Pedro teve, inclusive até com uma freira. E assim, né, fica clara a recomendação para vocês lerem. E vai falar também, claro, sobre o escocês louco por dinheiro. Esse escocês louco é justamente um indivíduo contratado pelo Dom Pedro I a ouro, a faca e fogo, justamente para, de certa forma, comandar a Marinha do Brasil, que tinha acabado de ser inaugurada, que tinha acabado de ser, digamos assim, montada, tendo como base, justamente, tendo como missão, melhor dizendo, o combate contra os portugueses. Afinal de contas, após o grito da independência nas margens do rio Ipiranga, Portugal declarou guerra à nação brasileira e Dom Pedro tomou justamente a frente para fazer essa defesa e contratou esse tal desse escocês louco para defender justamente a soberania da nação brasileira. Mas, como o próprio Laurentino Gomes disse, eu comentei com vocês no início desse nosso vídeo, o Brasil tinha tudo para dar errado, mas justamente por conta desses personagens, a própria princesa, a imperatriz Leopoldina, apesar, claro, dela ter sofrido muito por conta desse matrimônio com o Dom Pedro, ela teve um papel fundamental e importantíssimo na independência do próprio país. Inclusive, ela escreveu a punho, ordenando que Dom Pedro declarasse a independência do Brasil. Dom Pedro estava nas margens, enfim, estava distante, digamos assim, do Palácio Real, quando ele recebe essa carta da princesa Leopoldina, que era ela que comandava, inclusive, o gabinete real na ausência do príncipe Dom Pedro, do regente Dom Pedro, e ela escreveu e falou: é chegada a hora de você declarar a independência do Brasil. Ele recebe essa carta e ele mesmo faz essa proclamação da independência seguindo os desejos da sua esposa, da princesa Leopoldina, da imperatriz Leopoldina. Então assim, gente, é fantástico, mais uma vez, esse é certamente o melhor adjetivo que eu posso utilizar para definir o livro, a série de livros do Laurentino Gomes, esse que é o segundo livro da série. E cada um dos capítulos, o Laurentino Gomes vai justamente contar momentos específicos dessa história da fundação e da formação do Brasil, com um rompimento, claro, com Portugal. Temos vários capítulos aqui interessantíssimos. Ele inicia-se, claro, contando a história do grito da independência, depois vai falar sobre os Brasis de Dom João, afinal de contas, Dom João VI, por mais que se fale mal dele, ele de certa forma teve um papel fundamental na fundação das bases em nosso país e deixou de certa forma, claro, bases fundamentais essas e pilares esses que foram certamente utilizados pelo seu filho Dom Pedro. Afinal, devemos lembrar que com a fuga ou a translocação da família real lá em 1808 de Portugal para o Brasil, para a colônia do Brasil que pertencia a Portugal, o Dom João VI e toda a família real, de certa forma, fincou raízes profundas aqui na nação, que iria depois, claro, se constituir na nação brasileira, tal como nós conhecemos hoje. Aí vai falar sobre a Princesa Triste, que é justamente um capítulo que, de certa forma, me desanimou muito por contar os bastidores ali das vidas noturnas do príncipe Dom Pedro e como ele maltratava, de certa forma, não, como ele maltratava a princesa Leopoldina. Vai falar sobre a Batalha do Genipapo, que foi quando os brasileiros, lutando contra o exército português, porque afinal de contas algumas colônias, algumas capitanias hereditárias não ficaram muito satisfeitas e não queriam de forma alguma fazer parte dessa nova nação constituída pelo Dom Pedro. E alguns desses focos foram justamente utilizados pelos portugueses para montar, digamos assim, resistência contra a independência do Brasil. E uma das batalhas mais famosas foi justamente essa Batalha do Genipapo. Vai falar sobre a Bahia. A Bahia também teve conflitos homéricos e conflitos muito, digamos assim, significativos para
a independência do Brasil, pois a Bahia foi, de certa forma, um campo de batalha constante entre portugueses e entre brasileiros, ou melhor dizendo, entre portugueses que também almejavam a independência da nação brasileira, da sua colônia, ou melhor dizendo, do seu império mãe, no caso de Portugal. Vai falar, claro, sobre a maçonaria, como teve um papel importantíssimo, e como o próprio Dom Pedro, ele foi condecorado dentro da maçonaria e ascendeu assim de maneira vertiginosa dentro da própria maçonaria, o que inclusive de certa forma, infelizmente, fez com que ele se vendesse a alguns ideais. O próprio Dom Pedro hoje se sabe através dos seus discursos, através de suas cartas, que ele era totalmente favorável ao fim da abolição, ao fim do comércio escravagista. O Bonifácio também o era, mas atendendo a pedidos de uma outra parte da maçonaria e com medo justamente de que acontecesse no Brasil o que aconteceu na Revolução Francesa e até mesmo nos Estados Unidos, ele decidiu manter de certa forma a escravidão em nosso país. Depois de muito tempo, né, quase 60 anos depois, é que a abolição em nosso país foi finalmente eliminada, né, por Dom Pedro II, e que inclusive de certa forma também acabou ocasionando a própria proclamação, o próprio golpe da República. Mas certamente sobre isso Laurentino Gomes vai falar no terceiro livro da série. Então assim, a gente vai falar sobre o rei português, o adeus ao Brasil, momento final, momento um tanto quanto triste, pois o Dom Pedro, com o falecimento do seu pai Dom João VI, e ele não podia de forma alguma deixar Portugal ao comando do seu irmão, o rei Dom Miguel, ele decide voltar para Portugal e inicia-se uma batalha contra o seu próprio irmão, deixando aqui no Brasil, inclusive, o seu próprio filho, o Dom Pedro II. E aí o Laurentino Gomes vai encerrar esse seu segundo livro da trilogia, comentando sobre esse retorno de Dom Pedro, que veio ao Brasil quando tinha na infância, ficou no Brasil durante alguma grande parte da sua vida adulta, mas depois teve que retornar ao Portugal para fazer justamente a defesa do seu reino mãe, né, que era justamente a sua família real português, mas deixou aqui no Brasil o Dom Pedro II, que depois teve, claro, um papel importantíssimo na construção da própria nação brasileira, tá, gente? Bom, é isso. Em brevíssimas palavras, o livro do Laurentino Gomes é recomendado a todos aqueles que amam história e que desejam conhecer a história do Brasil além do que é transmitido na sala de aula. Ignorem, vocês jovens que estão me assistindo, ignorem a forma cuja qual os professores transmitem esses assuntos na sala de aula, porque infelizmente não é de uma forma apaixonada, não é de uma forma, como é que eu posso dizer, atrativa a nós, porque muitas das vezes, claro, não por culpa dos professores de história, é importante pontuar isso aqui, eles são limitados justamente pela BNCC e por outras questões gerenciais e organizacionais do próprio sistema de educação. Então, esses assuntos importantíssimos da história do nosso país, muitas das vezes são passadas de maneira atolada e de maneira a não contemplar todos os nuances da história fantástica da fundação e da criação da nação brasileira. Fica clara a recomendação, vou deixar claro aqui na descrição desse vídeo o link para você adquirir toda a trilogia. Não faz sentido algum você ler o 1808, não ler o 1822 e não ler o 1889. Tanto é verdade que tudo indica, espero eu que na próxima semana eu já consiga conversar com vocês a respeito do último livro da série, que é justamente 1889, para fechar essa trilogia do Laurentino Gomes. Tá, pessoal? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, considere deixar seu like, comentar e compartilhar para que o algoritmo do YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. Agradeço a atenção e a audiência de todos vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Que Deus os abençoe enormemente e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.